E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é o teste de emuladores com o nosso querido Moto G84, que tem o seu querido Snapdragon 695 como processador e que muita gente critica por não conseguir rodar algumas coisinhas específicas, porém é um bom processador ali para um celular de entrada. Lembrando galera que os celulares que tem esse processador estão na faixa dos R$1.000 a R$1.500. E muita gente disse, né, que ele não é um processador de entrada, ele é um processador intermediário. Mas não, rapaziada, isso daqui é totalmente de entrada por tudo que ele oferece. Não caia nessa, né? Eu sei que tem aí os 680, 675, porém mesmo esses 695 sendo mais perto ali da casa dos Snapdragon 700, rapaziada, ainda continua sendo um processador de entrada. Pode até ser que esse Moto G84, assim, pela câmera, pelo sistema, pelos 8 GB de RAM, não pareça tanto assim de entrada. Ele tem sim uma excelente qualidade de construção, mas o processador a gente não pode negar que a Motorola economizou pra caramba. Mas pelo menos tem um lado bom, né, rapaziada? Processadores Snapdragon, na maioria dos emuladores, sempre se saem melhor, com um desempenho muito superior aos MediaTek. E é justamente o que a gente vai ver rodando vários emuladores diferentes. Eu não vou fazer o teste do Switch nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo exclusivo. Então, para todo mundo aí que quer saber o desempenho desse celular com jogos Switch, espera aí que o vídeo exclusivo dele vai sair. Outro detalhe também é que se você quer pedir algum jogo de Switch para eu testar dentro dele, é só você deixar aqui nos comentários, ok? Que eu vou ler um por um, rapaziada, para saber quais jogos aí vão ser os mais pedidos e quais eu vou rodar dentro desse celular. Então já pra gente começar, rapaziada, a gente vai ter o Gran Turismo 2 de PlayStation 1 rodando diretamente no nosso aparelho. Deixa eu só pausar aqui só pra gente poder ver as configurações, porque já faz tempo que eu configurei e não consegui lembrar. Mas enfim, a gente está utilizando aqui o GPU Renderer no modo Vulkan, a Resolution Scale no modo 4x e aqui também o True Color Rendering, justamente para renderizar numa gama de cores de 24 bits, rapaziada. Junto aqui também com o Aspect Ratio de 20:9, né, justamente para a gente poder utilizar todo o Aspect Ratio do nosso aparelho. E olha só, rapaziada, para 4K, esse aparelho tá renderizando esse jogo muito, mas realmente muito bem. Tá aqui rodando direto em 30 FPS em 100% da nossa velocidade. E que tudo bem, o 4K não dá pra gente ver direitinho aqui na tela desse aparelho, mas uma coisa que a gente pode notar é que ele desce bastante o FPS quando tem os NPCs na nossa tela, né, rapaziada? Como a maioria dos outros celulares também acaba acontecendo isso. Quando a gente pega o primeiro ali na parte da corrida, né, como vocês vão poder ver, o nosso FPS fica ali em 30 FPS lisinhos. Porém, toda vez que alguém ultrapassa a gente, ou quando a gente tá largando, a gente vai começar a perceber aí uns drops no FPS. A solução para isso, é claro, é você simplesmente diminuir a sua resolução, porque 4K é uma resolução ainda muito alta, mesmo que para um jogo, mesmo que seja um jogo de PlayStation 1, então a gente pode reduzir aqui diretamente para a resolução padrão do nosso aparelho, que é 1080p. E já reproduzindo nessa resolução, né, rapaziada, deixa eu deixar todo mundo aqui ultrapassar a gente pode ver que ele já segura aqui os nossos 30 FPS com uma excelente velocidade, sem maiores dips de performance, né, a gente tá conseguindo manter ainda os nossos 100% de velocidade, só o FPS ali que aparenta cair ali para uns 22 a 23 FPS, mas ainda assim a sensação de fluidez dentro do nosso jogo é absurdamente boa e a gente mal tem que se preocupar com isso, porque como vocês podem ver, o nosso nível de performance ainda é muito bom para executar um jogo de PlayStation 1 numa resolução altíssima. E já pra gente rodar o nosso Nintendo 64, rapaziada, aqui dentro das nossas configurações em display, vou estar colocando aqui na maior resolução disponível por esse aplicativo, que é justamente a 5760 por 4320. Se eu não me engano, rapaziada, essa resolução aqui é quase um 6K ou 8K, né, rapaziada, mas bora ver aqui como que o nosso querido Pokémon Stadium 2 roda através dessa resolução. E, bom, rapaziada, não é que o nosso Pokémon Stadium 2 não esteja rodando tão bem, né, numa resolução quase perto do 6 ou 8K, né? É claro que os gráficos estão realmente muito incríveis, né? Porém, eu acho que daria pra gente fazer um pouco melhor, né? Diminuindo um pouco mais a resolução. A gente tá quase chegando a pegar os 30 FPS, né? Principalmente aqui, porque é uma parte bem mais aberta, né? Desse estádio onde tem a parte da água ali.
mas eu acho que se a gente diminuir um pouquinho mais a nossa resolução, talvez a gente consiga rodar um pouco melhor. Então é justamente isso que a gente vai fazer, sair aqui das 5700 justamente ali para resolução de 1920 por 1444, ou seja, 1444p diretamente para o nosso Pokémon Stadium 2. E agora sim, rapaziada, com essa resolução, embora tenha acontecido algum bug totalmente estranho ali que a gente pôde ver que tava sem o nosso chão, o nosso jogo já tá rodando suavinho em 30 FPS, e eu acho que é uma excelente solução para um celular mais fraquinho como esse 695, rapaziada. Consegue rodar ali em fluidos 30 FPS e a gente mal vai sentir a diferença no gráfico, né, rapaziada? A gente não consegue sentir nenhuma diferença gráfica assim realmente, ainda mais porque a tela desse celular é apenas uma tela em 1080p. No nosso PPSSPP, a resolução padrão é a 4x que eu vou estar colocando em 1080p, é claro, rapaziada, utilizando aqui o back-end da Vulkan, sem nenhum outro tipo de configuração adicional e nem também aqui as nossas opções de desenvolvedor, como aqui os nossos gráficos, ok? Eu estou utilizando o driver padrão da nossa GPU, sem apelar por nenhum outro recurso, só mesmo colocando em 4x. E o jogo que a gente vai testar, é claro, é o nosso querido God of War Ghost of Sparta. E, rapaziada, mesmo com um chipset mais de entrada, como esse 695, tá conseguindo performar extremamente e deliciosamente bem dentro dos nossos 60 FPS a todo o momento. Lembrando que isso daqui é uma resolução 4x e que, assim, era bem difícil de alguns aparelhos antigamente rodarem. E agora, rapaziada, a gente tá vendo mesmo um celular de entrada, né, com esse 695, rodar muito, mas realmente muito bem um jogo com esse tipo de resolução. Vamos até ver se a gente consegue um pouquinho mais, né, como, por exemplo, colocar aqui num 8x em 4K. Vamos aqui carregar o nosso jogo novamente e, bom, agora sim, rapaziada, em 4K esse celular não tanca, né? Até porque, né, é um chipset de entrada, como eu falei pra vocês, e é bem difícil dele tancar mesmo. Então a gente pode travar ali nos nossos 1080p, porque a gente mal vai sentir a diferença de 4K para 1080p, até porque esse display aqui é apenas um display básico de 1080p, né? Já testando o nosso poderosíssimo Crazy Taxi através do emulador Redream para jogos de Dreamcast. Infelizmente, rapaziada, na versão grátis, que é aqui que eu tô rodando, eu estou rodando esse jogo apenas em 720p. Porém, a gente já tem aqui os nossos 60 FPS lisinhos. E é um jogo que não... E é um emulador, né? Que não vai pesar tanto assim para você jogar a maioria dos jogos dentro dele. 720p é uma resolução ok, porém tem alguns outros emuladores que daria para você colocar uma resolução de 1080p ou modificar um pouquinho mais. Porém, como eu gosto da simplicidade de fazer as configurações dentro do Redream, rapaziada, eu sempre escolho ele pra gente conseguir emular os nossos jogos. Eu sei que não é a melhor opção, a gente tem aí o Raycast que dá pra gente modificar a nossa resolução, porém, rapaziada, o Redream é o mais easy assim de a gente fazer as nossas configurações e que, como vocês podem ver, consegue rodar aqui o nosso Crazy Taxi numa boa em 60 FPS sem a gente ter maiores probleminhas de performance. E a gente tá jogando com uma fluidez realmente absurda. Agora vamos começar com as pedreiras, rapaziadas. Começando primeiramente com o nosso Dolphin Emulator dentro do GameCube. Eu vou rodar aqui o nosso querido Super Smash Bros. E bom, rapaziada, começando aqui com o nosso querido Super Smash Bros, a gente tá conseguindo pegar 60 FPS. Eu estou utilizando aqui a resolução HD. E a maior parte das vezes aqui do nosso jogo, rapaziada, a gente tá conseguindo pegar incríveis 60 FPS sem maiores probleminhas de desempenho, rapaziada. Eu só tô com um bug aqui, que a minha configuração, infelizmente, fez isso aqui com o meu controle e o meu personagem tá andando sozinho pra nossa direita, né? Mas, enfim, a gente tá conseguindo pegar aqui 60 FPS. Na verdade, deixa eu só lembrar aqui exatamente qual configuração de gráficos eu estou utilizando. Bom, a Internal Resolution é essa aí mesmo, 720p que eu estou utilizando, e é claro, a nossa API gráfica é a Vulkan, ok? Infelizmente não dá pra gente trocar no meio da partida, pra vocês verem o desempenho junto aí com o OpenGL, mas no geral o nosso desempenho é em 60 FPS a grande maioria das vezes, só aí com alguns probleminhas pra algumas shaders que ele desce o nosso FPS pra uns 40 de vez em quando, mas no geral o desempenho é perfeito em 60 FPS a maior parte do nosso tempo, sem a gente ter que se preocupar com maiores probleminhas de performance. E bom, rapaziada, como a gente já imaginava, ele tá quase lá chegando para rodar em 720p.
E, bom, algumas vezes ele vai dar uns dropzinho de performance, rapaziada. Eu nem lembro qual tecla eu configurei as coisas aqui, tá meio estranho isso aqui, rapaziada. Mas enfim, a gente tá vendo que às vezes ele consegue rodar com 30 FPS, outras vezes ele simplesmente dropa ali direto pros nossos 27, 28 e vai caindo e vai voltando, e enfim, rapaziada. Ainda é uma performance muito boa, visto que alguns outros celulares não performavam tão bem esse emulador. Lembrando que o Dolphin, com jogos de Nintendo Wii, é bem dificultoso pra gente conseguir jogar algumas vezes. E bom, a gente pode ver que não é sempre que ele vai rodar em 30 FPS. Então, pra gente conseguir assegurar aí os nossos 30 FPS, é claro, eu recomendo muito mais que você reduza a resolução do seu jogo, que é justamente o que eu vou fazer, só pra gente ver aqui como que ele vai conseguir executar. E agora sim, rapaziada, a gente tem aqui um gráfico um pouquinho mais pixelizado, mas o nosso jogo já tá rodando aqui travado nos nossos 30 FPS, né? Cai ali para uns 29, cai para uns 30, mas ainda assim é um desempenho bem mais estável do que o que a gente tava rodando anteriormente, aonde algumas vezes a gente caía ali para casa dos 22, 24 FPS, mas agora a gente já tá mantendo esses 30 FPS bem mais constantes do que a gente tava anteriormente, ok, rapaziada? Então, se você quiser aí testar os seus jogos de Nintendo Wii, eu recomendo muito mais você colocar todos eles na resolução mais básica, que é 640 por 500 e pouquinho, que aí você já vai conseguir um FPS muito mais sólido dentro da sua jogatina, rapaziada. E já rodando aqui o nosso querido God of War, né? Esse aqui é o God of War 2 de PlayStation 2, através do Aether SX2, rapaziada. Essa daqui é a mesma versão que está na Play Store, ok? Eu não modifiquei, não instalei o Nether, não instalei nada, é apenas a versão normal da Play Store. Estou aqui rodando no modo de padrões seguros e aqui com a resolução 1x no Vulkan, e a gente tá aqui pegando uma performance que quase tá chegando nos nossos 60 FPS, rapaziada. Essa daqui é uma das partes mais pesadas, né, onde a CPU trabalha bastante para conseguir manter bastantes inimigos na nossa tela. Ou seja, a nossa CPU tá bem estressadinha para conseguir rodar isso daqui. Então assim, para algumas pessoas, essa resolução aqui, esse jeito de jogar vai ser muito bom, porém eu ainda recomendo que você faça alguns tweakzinhos. Como por exemplo, rapaziada, a gente pode entrar aqui dentro das configurações do aplicativo e utilizar aqui os padrões rápidos, ok? Padrões rápidos e inseguros. E a partir daqui a gente vai tentando modificar algumas coisas para melhorar a nossa experiência. E até colocar aqui no nosso renderizador de GPU na Vulkan novamente pra gente ver se a gente consegue manter um FPS mais sólido. E já com essas configurações, rapaziada, principalmente aí o modo inseguro ativo de configurações, a gente já pode ver que o nosso jogo trava ali automaticamente em 30 FPS, a nossa velocidade ainda tá ali rodando na casa dos nossos 100% e a gente consegue um desempenho realmente absurdo com essa configuração mais insegura, rapaziada. Dá também pra gente tentar vir aqui e aplicar algumas coisinhas a mais, como por exemplo, tentar aumentar a resolução interna dele com aqui a nossa 1.5x, e aqui, rapaziada, a gente já vai ter uma versão melhor do nosso God of War, com uma resolução até um pouco mais alta do que normalmente a gente rodaria. Ele ainda tá caindo um pouquinho a nossa velocidade total, mas ainda assim é uma performance muito boa pra gente jogar. Aí só vai se decidir, né, se algumas vezes você vai querer passar para jogar algumas vezes em câmera lenta, ou se você quer travar o seu jogo ali em 30 FPS e manter esses 30 FPS ao longo da sua jogatina. Mas para PlayStation 2, rapaziada, esse daqui é um bom aparelho, você já consegue rodar aqui o seu PlayStation 2 de uma maneira satisfatória. Infelizmente não vai rodar todos os jogos do mundo, provavelmente o Need for Speed, Most Wanted ou Need for Speed Carbon já vai dar uma peidada na farofa, mas para rodar um jogo como um God of War ou alguma coisa desse tipo, você consegue. E pra gente finalizar, agora a gente vai pra uma das partes mais pesadinhas, ok, rapaziada? A gente vai rodar Citra, o emulador de 3DS dentro dele, e aqui com as nossas configurações de gráficos, eu vou estar utilizando aqui novamente a nossa API de gráficos Vulkan, que é a melhor pra gente poder renderizar, e é claro, a resolução interna apenas em 4x. E eu vou começar até com um jogo mais levinho da gente rodar, que é claro, é o nosso Pokémon Rising Ruby ou Pokémon Omega Ruby, que é muito bem otimizado, e bora ver aqui como que ele se desempenha através do Citra. E bom, rapaziada, testando aqui o nosso querido Pokémon Omega Ruby em 4x de resolução, a gente tá pegando 24 a 22 FPS. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma batalhazinha, né, só pra gente conseguir ver se o FPS se mantém durante as nossas batalhas.
E bom, ele vai travar bastante justamente por conta de todo o carregamento de shaders, né, rapaziada? Ele tem que buildar todas essas shaders, e até ele buildar todas essas shaders corretamente vai demorar bastante, até porque o 695 é um processador bem difícil de trabalhar, né, como a gente sabe. Mas pelo menos, rapaziada, depois de trabalhadas, a gente pode ver que ele mantém um FPS na casa dos 22 a 23 FPS. Não diria que é tão ruim para um Snapdragon 695, mas é claro que não é nada satisfatório da gente conseguir jogar nessa velocidade. Então o que a gente pode fazer? Simplesmente entra aqui nas suas configurações, gráficos e altera a sua resolução interna. A que eu mais recomendo para vocês jogarem na maioria dos dispositivos é a resolução de 2x, que você vai ter assim uma excelente performance visual e é claro, rapaziada, mesmo se você tiver aqui com a multiplicação precisa de shaders, que é um recurso que puxa muito o desempenho do seu processador, ela vai ser uma excelente forma de você conseguir corrigir diversos dos bugs, e que como vocês podem ver, só da gente mudar aqui para a nossa resolução de 2x, ele já tá rodando aqui suavinho em 30 FPS. E pra gente fechar a nossa lista, a gente também vai rodar o Pokémon Y, rapaziada, que é um jogo relativamente mais pesado de Pokémon pra gente rodar, e que eu tenho certeza que muita gente já tentou rodar em diversos aparelhos mais fracos. Se o Pokémon Omega Ruby nem rodou em 4x, então eu não vou nem testar o 4x dentro do Pokémon Y, mas aqui na resolução 2x a gente também tá com uma performance bem deliciosa de 30 FPS pra gente jogar, rapaziada. E olha só, a gente só tem que esperar mesmo ele compilar todas as shaders, né, pra parar todas essas pequenas travadinhas, mas no geral, rapaziada, a velocidade dele também está muito boa e a gente consegue ter uma performance muito consistente ao rodar os jogos de 3DS dentro desse celular, rapaziada. E é assim que a gente termina o teste de emulação do Snapdragon 695. E, rapaz, ele me surpreendeu bastante rodando diversas coisas. Os que eu achei que ele não ia ser tão bem, ele até rodou ali uma coisinha melhor, né? Como aqui, por exemplo, nos jogos de Dolphin, principalmente ali no jogo de Wii. No geral, a gente conseguiu uma performance bem consistente desse processadorzinho, rapaziada. Só mesmo aqui no nosso Aether que a gente vai ter algumas dificuldades pra gente jogar algumas coisas, mas até no Citra, que é um emulador bem pesadinho, a gente conseguiu uma performance muito, mas muito boa mesmo. E agora é só a gente aguardar para fazer todos os testes de Nintendo Switch através desse lindo processador. No geral, esse daqui foi o vídeo de emulação no Snapdragon 695. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, ligue o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.